todos, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. É uma alegria estarmos juntos. Hoje é terça-feira, 7 de novembro de 2023. E como toda terça-feira, nós temos o nosso estudo do Evangelho. Então, amigos, hoje nós entramos alguns minutinhos antes, porque estávamos testando aqui a nossa live, mas vamos cumprimentando os amigos que vão chegando. Boa noite, Rita de Cássio, seja muito bem-vinda. Aproveitando para lembrar que toda terça-feira nós temos o nosso estudo do Evangelho às 20 horas, pelo Facebook e pelo Instagram. E o nosso estudo do Evangelho, ele tem 3 objetivos. Primeiro, compreendermos a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita, prepararmos os trabalhadores da nossa casa para a reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião que acontece toda terça-feira, de 8h30 às 9h30 da noite, mas não é ao vivo, é à distância. A reunião de vibração é uma reunião de tratamento. E nós aproveitamos para cumprimentar os amigos que vão chegando, os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, mas cumprimentamos também aqueles que irão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram, porque aqueles que não têm oportunidade de estarem agora aqui conosco ao vivo, podem nos assistir amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, não importa. O tempo, a contagem do tempo para Deus é diferente da nossa. Então, o importante é aqueles que estão conosco, agora ou amanhã, que estejam nesta mesma sintonia, neste mesmo desejo, nessa mesma fé, nessa mesma esperança. O nosso planeta precisa muito dessa vibração de confiança, transformarmos o nosso orbe, e compete a cada um de nós. Às vezes nós nos sentimos pequeninos e acreditamos que não temos condições de auxiliar, mas temos e muito. Jesus já havia afirmado que tudo que ele fazia, nós também podemos fazer. Logicamente que ele sabe que nós precisamos de um tempo maior, mas um pouco que nós façamos, mas com amor, vai contribuir muito com a obra do Pai. Porque Jesus ele poderia fazer toda a obra sem se utilizar de nós. Mas por que ele se utiliza? Justamente para nos dar a oportunidade de podermos evoluir, de trabalhar, de burilar as nossas imperfeições, e nada melhor do que burilar as imperfeições através do trabalho no bem. Então, amigos, vamos nos preparando espiritualmente, vamos preparando o nosso ambiente, lembrando a vocês, como já falamos, que hoje nós temos a nossa reunião de tratamento às 8h30 da noite. Então, quem desejar ou quem estiver em tratamento, vamos continuar nesse clima de fé, de esperança, para podermos receber o que for de melhor para as nossas vidas. Nem sempre o que nós queremos é o melhor, mas Deus, que é o nosso Pai, Ele sabe o que é de melhor para nós. Boa noite, Anne Eliane, seja muito bem-vinda. Que bom que estamos aqui, aos pouquinhos amigos vão chegando, e nós vamos criando essa grande rede de esperança, essa grande rede de fraternidade, de amor. Nós vamos, como sempre, abrir uma mensagem, vamos ler uma mensagem, uma página, para que a gente possa estar nessa sintonia espiritual. E como junto, aqui pertinho de nós, sempre está o livro Vinha de Luz, então nós vamos pegar o livro Vinha de Luz
Vinho de Luz, que vem através de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, e nós abrimos na mensagem 111, Sublime Recomendação. Essa passagem se encontra em Marcos, no capítulo 5, versículos 19. E Marcos vem relatando: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Porque, na realidade, essa passagem aqui de Marcos foi um episódio em que ele havia restituído a saúde de uma pessoa e ele queria segui-lo. Mas ele diz: não, volte para sua casa, dê o testemunho. Vai ser mais importante você dar esse testemunho do que você simplesmente vir atrás de mim. Mais ou menos isso que Jesus quis dizer. E Emmanuel comenta: eminentemente expressiva a palavra de Jesus ao endemoniado que recuperara o equilíbrio, ao toque de seu divino amor. Naquela época, existiam muitas pessoas sofrendo de processos obsessivos. E até eles diziam que estavam endemoniados, eles ainda não tinham essa palavra como nós espíritas que falamos de obsessão. Então, eles diziam que a pessoa estava sofrendo com aqueles demônios, um ou mais de um. A própria Maria Madalena tinha 7 demônios atormentando ela. Eram o quê? 7 espíritos ainda sem esclarecimento. E Jesus consegue recuperá-la. Mas Emmanuel diz: aquele doente que após a cura se sentia atormentado de incompreensão, rogava ao Senhor lhe permitisse demorar ao seu lado, para gozar-lhe a sublime companhia. Jesus, porém, não lhe permite e recomenda-lhe: procure os seus, para anunciar-lhe os benefícios recebidos. Nós lembramos um momento em que Chico Xavier ele recebia visitas de todo o Brasil, muitos companheiros, trabalhadores espíritas iam sempre visitá-lo, e um grupo de trabalhadores foi e disse: Chico, nós não vamos nem voltar mais para a nossa cidade. Nós queremos ficar aqui junto de você. Mas o que o Chico diz? Ele podia ficar todo envaidecido. Isso mesmo. Fiquem aqui me ajudando, porque eu tenho muito trabalho. Mas ele diz: morões juntos não fazem cerca. Voltem cada um para as suas localidades e vão trabalhar, porque assim vocês vão beneficiar muito mais do que se ficarmos todos juntos no mesmo lugar. Então, acontece mais ou menos isso. Ao invés daquele irmão que havia sido curado ficar ali junto de Jesus, demorar ao seu lado, ele vai divulgar o que o Jesus fez. Então, Jesus não permite. Ele diz: procure os seus, para anunciar-lhe os benefícios recebidos. Quantos discípulos copiam a atitude desse doente que se fazia acompanhar por uma legião de gênios perversos, olhos abertos à verdade, coração tocado de nova luz. A primeira dificuldade do caminho, pretendem fugir ao mundo, famintos de repouso ao lado do Nazareno, esquecendo-se de que o Mestre trabalha sem cessar. O problema do aprendiz do Cristo não é o de conquistar feriados celestes, mas de atender aos serviços ativos a que foi convocado, em qualquer lugar, situação, idade e tempo. Vejam, eu vou voltar a esse parágrafo.
O problema do aprendiz do Cristo não é o de conquistar feriados celestes, mas de atender aos serviços ativos a que foi convocado, em qualquer lugar, situação, idade e tempo. Se recebeste a luz do Senhor, meu amigo, vai servir ao Mestre, junto dos teus, dos que se prendem à tua caminhada. Se não possuis a família direta, possuis a indireta. Se não contas parentela, tens vizinhos e companheiros. Anuncia os benefícios do Salvador, exibindo a própria cura. Quem demonstra a renovação de si mesmo em Cristo, habilita-se a cooperar na renovação espiritual dos outros. Quanto ao bem-estar próprio, serás chamado a ele no momento oportuno. A mensagem 111 do livro Vinha de Luz, cujo título é Sublime Recomendação. Vamos orar com gratidão a Deus, aos emissários divinos que se encontram conosco, e a Jesus, Mestre dos Mestres. E nós vamos dando início mais uma noite de estudos, pedindo, Senhor, toca os nossos corações, esteja sempre, Senhor, presente em nossas vidas. Sê conosco, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, amigos, amigas queridas, Dinho, boa noite, Dinho, seja muito bem-vindo, Dinho Aniceto, que saudades, há quanto tempo, cadê o nosso coral, hein, Dinho? Ai, Deus, não é fácil, né, Dinho? Esses dias eu passei algum tempinho aí e vi que você estava se apresentando naquele restaurante aqui de Olambra, no Girassol. Seja muito bem-vindo, muito sucesso, muita saúde, muita paz. Boa noite, Marta Verso Rosa, nossa querida Sueli, que está sempre conosco, a família Reis, sempre conosco. Então, amigos, vamos iniciar o nosso estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Nós estamos no capítulo 14, Honrai a vosso Pai e a vossa mãe. E o capítulo 14, hoje nós vamos ver o item 5, provavelmente o 6 e o 7. Então, inicia o item 5, Allan Kardec fazendo uma pergunta, uma questão. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E essa mesma pergunta foi realizada pelo próprio Mestre Jesus. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? O evangelista Marcos e o evangelista Mateus, nos seus evangelhos, Marcos no capítulo 3 e Mateus no capítulo 12, eles trazem esse momento da vida do Cristo e vão relatando da seguinte forma: e tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perderam o espírito. Vejam só, tanto o evangelista Marcos quanto Mateus relatam Jesus, junto com seus discípulos, eles percorriam muitos lugares e, logicamente, que de vez em quando voltavam em casa para rever os familiares, para descansar. É tanto que Jesus, periodicamente, se afastava de todos, ia para uma região onde ele pudesse meditar. E, nesse contexto, volta Jesus, não para a casa dele, mas para a casa de um daqueles discípulos, e quando eles chegam ali, uma multidão, sabendo que ele estava ali, acorre para aquele lugar. E eles não conseguiam, eles quem? Os discípulos, junto com Jesus,
não podiam nem fazer uma refeição, porque estava todo mundo em cima eufórico. E os parentes de Jesus, quando sabem que Jesus havia voltado daquela viagem, estava ali, e que a multidão estava cercando ele ali naquela residência, eles vão para se apoderarem de Jesus. Fazerem o quê? Pegarem Jesus e levar de volta para casa. Pois diziam que ele perdera o espírito. O que eles queriam dizer com isso? Que Jesus havia perdido o juízo, que Jesus não estava conseguindo raciocinar equilibradamente. Vejam como que é difícil, né? A própria, aliás, às vezes os próprios, os que são os mais próximos, são aqueles que nos trazem mais dificuldades. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo, porque era tanta gente que eles não tinham nem condições de entrar dentro da casa. E imagino eu que devia ser também umas casas muito pequenas, porque os discípulos eles eram muito simples, muito humildes. Então a família fica do lado de fora da casa e pede para alguém chamar Jesus, eles não entram. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Então, chamado, né? O chamado da família. E aí, o que Jesus... Porque Jesus, ele aproveitava todas as oportunidades para ensinar. Muitas das vezes, ao invés dele responder a um questionamento, ele também fazia uma questão. Ou, dependendo da situação, ele aproveitava para trazer um ensino. E, naquele momento, ao invés dele dizer, às vezes, outra coisa, peça para dizer que depois eu estou ocupado, qualquer coisa assim, ele lança uma pergunta para que as pessoas que estivessem à volta dele pudessem parar e pensar, o que ele quer dizer com isso? Refletirem. Ele lhes respondeu, quando dizem, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Parece estranho, né? O mestre, que é amor, vai perguntar isso assim? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor. Então, Jesus olha todos que estavam ali à sua volta e disse, eis aqui se aproveitando dessa passagem de Marcos e de Mateus, ele faz os seus comentários. O nosso codificador agora, Allan Kardec, vem nos dizendo para a nossa reflexão. Singulares parecem algumas palavras de Jesus, por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Porque, ora, se Jesus era aquele espírito tão amoroso, tão fraterno, tratava todo mundo bem, parece estranho ele falar isso. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos os que fazem a vontade do Pai. Os incrédulos, diz Kardec, não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Que isso é normal. Por mais que a pessoa faça, sempre haverá as críticas. E não foi diferente com o Mestre Jesus. É tanto que nem aqueles que aguardavam tão ansiosamente pela sua vinda acreditaram que era ele quando ele veio. Não imaginaram, disseram, não. O Messias vai ser poderoso,
vai nascer num reino cheio de ouro, de exércitos, de tudo. Então, ele não consegue compreender o que estava acontecendo. Mas eu vou abrir aqui um parêntese para entender porque, como a Sueli foi agora para o Instagram, eu fiquei pensando, será que o Facebook está fora? Mas não está não, né, Sueli? Eu estou vendo que eu acho que está todo mundo aqui bonitinho. Eu acho que ela quis somente sair para cumprimentar o pessoal do Instagram. Mas Kardec, prosseguindo, diz os incrédulos não conseguem entender o que Jesus quis dizer com isso. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Então, o nosso codificador diz o quê? Não há o que contestar a doutrina, os ensinamentos que Jesus nos trouxe e nos traz diariamente, é a lei de amor e caridade. Vejam, é a lei. O amor e a caridade é uma lei divina. E essa lei de amor e de caridade, ela faz parte da doutrina, faz parte dos ensinamentos de Jesus. Não há o que contestar com relação a isso. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia. Donde esta consequência é rigorosa? Se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem foram ou mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas. Muito, muito interessante, porque Kardec diz o seguinte: nós não temos o direito de contestar a doutrina do Cristo. A doutrina do Cristo se baseia no amor e na caridade. Se por acaso qualquer fala dele estiver diferente dessa lei de amor e de caridade, ou é porque as palavras elas foram mal reproduzidas e precisamos lembrar que Jesus ele falava em hebraico, em aramaico, há 2000 anos atrás. Quem já teve oportunidade de pegar a carta de Pero Vaz de Caminha, que tem cerca de 500 anos, a gente tem dificuldade de compreender. Quem pegar um texto em português do final do século XIX, início do século XX, nós temos dificuldade de compreender. Imaginem o que ele disse e que foi traduzido para o grego, do grego foi traduzido para o latim, para outros idiomas. Então, ele diz, ou as palavras foram mal reproduzidas, mal compreendidas, ou não são suas. Não tem outro caminho a não ser esse. Agora, isso que nós comentamos sobre Kardec foi do capítulo 14, o item 6. E nós vamos ainda, o comentário de Kardec, para o item 7. Kardec diz o seguinte: causa admiração e com fundamento que neste passo mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse a sua mãe. Então, lógico, a gente fica, mas será que realmente Jesus falou isso? Como que pode ter sido essa situação? Será que ele estava de mal com a família? Mas vamos ver o que o nosso iluminado benfeitor nos transmite aqui nas suas reflexões. Ele diz: pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam,
E nós vamos aqui abrir um parênteses. Recentemente, nós estávamos fazendo as nossas lives e comentamos que a dúvida, inclusive, se Maria teve outros filhos. Podem também esses irmãos, porque quando Maria casou com José, José já era um homem avançado de idade. Maria era uma jovenzinha de seus 15 anos de idade. Pode ser que ele, José, já tivesse filhos, e esses filhos fossem irmãos de Jesus, mas somente por parte de pai. Outros, como assim, aqueles vínculos da parentela eram muito próximos, irmãos, às vezes, podia ser até um primo que era considerado irmão, como hoje em dia a gente diz, esse aqui é meu irmão, mas não é um irmão verdadeiro, é um irmão de coração. Mas há essa dúvida, será que Jesus teve outros irmãos? Ele pode ter tido só por parte de José, pode ter tido outros irmãos também, por parte de José e Maria, mas temos que ter essa clareza de que hoje ainda há tantas dúvidas. Imaginem naquela época que as coisas não eram tão bem documentadas como hoje em dia. Então, Kardec diz que, pelo que se sabe, os irmãos de Jesus, eles não tinham muita admiração por Jesus. Espíritos pouco adiantados, não lhe compreendiam a missão. Tinham por excêntrico o seu proceder e seus ensinamentos não os tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Isso acontece, é mais do que comum. Às vezes, dentro de uma família, há uma certa separação por um determinado familiar ter um pensamento diferente dos demais. E imaginem, Jesus, que devia pregar somente o amor, a bondade, no ambiente ainda de muita agressividade, aqueles homens que falavam muito eram em guerras, em lutas. Então, eles diziam, esse daí ele tem um comportamento excêntrico, para não dizer maluco, né? Esse daí é muito estranho. Eles não aceitavam a forma de ser, de se conduzir de Jesus, e os ensinamentos de Jesus não tocavam os seus corações. Diz Kardec, dir-se-ia mesmo que partilhavam até certo ponto das prevenções de seus inimigos. O que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando aparecia a família. Jesus já, homem, quando ele começa o seu ministério e que sai percorrendo toda aquela região, pregando aquele verbo libertador, periodicamente ele ia em casa. Mas, quando ele ali chegava, ele era tratado como um estranho. João, um dos seus discípulos, diz que eles, João se referindo aos irmãos de Jesus, com relação a Jesus, que eles não lhe davam crédito, eles não o respeitavam, não o consideravam. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente e que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho. Isso é verdade. Logo naquele momento que o anjo Gabriel, aquele espírito benfeitor, vem falar com ela, ela se coloca humilde. Seja feita, eu sou a serva, eu estou aqui, seja feita a vontade de Deus. Mas ela fica, afinal, quem será esse espírito que eu vou receber como filho? Quando Jesus está lá com 12 anos falando lá no templo,
ela fica impactada. Mas o que ele está fazendo? Então ela ficava sem. Ela tinha uma dificuldade de compreender a verdadeira missão. E agora eu lembro até de Valdo Pereira Franco. Não, aliás, Divaldo não. Divaldo não. Quem narra essa história é José Raul Teixeira. José Raul Teixeira, é isso mesmo, José Raul Teixeira que fala isso. Ele saía para fazer as palestras, e agora eu fiquei na dúvida se era José Raul Teixeira ou Divaldo Franco, mas a história é essa. Eles iam dar a palestra, e naquela época tinham o hábito de dizer: eu vou pregar, eu vou pregar. Eu acho que era o Divaldo mesmo. E a mãe, na sua simplicidade, dizia assim: mas, meu filho, não tem ninguém que coloque esses pregos, sempre tem que ser você a sair pregando, pregando. Então, a mesma coisa, Maria ela tinha dificuldade, segundo Kardec, de conseguir compreender a exata missão do filho. E ele diz: pois não se vê que ele tenha nunca seguido os ensinos, nem dado testemunho dele, como fez João Batista. Após a morte de Jesus, Maria se junta a João, discípulo amado, e acolhe aqueles sofredores, aquelas pessoas enfermas e desvalidos da sorte. Mas, enquanto Jesus estava no seu ministério, ela estava um pouco à parte daquilo tudo. O que nela predominava era a solicitude maternal. Supor que ele haja renegado sua mãe fora desconhecer-lhe o caráter. Porque, inclusive, quando Jesus, numa certa passagem, ele diz mulher, eu acho que é na hora que ele vai, é isso mesmo, na hora, lá nas bodas de Canaã, Maria pede a ele para que ele transforme a água em vinho, que o vinho havia acabado. E ele diz: mulher, ainda não chegou a minha hora. Ele diz mulher, não é num tom de querer agredi-la, um tom pejorativo, mal criado, não, era o costume daquela época se falar assim. Então ele fala: mulher, ainda não chegou a minha hora. Então, esse cuidado, esse carinho, essa solicitude maternal, Maria possuía. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Ora, se Jesus ensina que nós devemos honrar ao pai e à mãe, como que ele não seria o primeiro a dar o exemplo? Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para suas palavras, quando sempre envoltas no véu da forma alegórica. E nós sempre gostamos de frisar isso. Temos que ter todo o cuidado ao lermos a Bíblia, o Antigo, o Novo Testamento, para não lermos de uma forma literal. Nós precisamos buscar o espírito da letra, buscar a essência do que ali estava, se é uma parábola, o que está contido. Porque se nós formos ler de uma forma literal, nós vamos cair num erro muito grande. Kardec vai encerrando a sua reflexão dizendo: ele, Jesus, nenhuma ocasião desprezava de dar um ensino. Aproveitou, portanto, a que se lhe deparou com a chegada de sua família para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Então, amigos, vejam, Kardec nos ensina. Jesus aproveitava todas as ocasiões para ensinar. Ele está ali reunido, aquela multidão ali se apertando, querendo ouvi-lo. Ele tinha que aproveitar as oportunidades para ensinar, porque
ele chegava num determinado lugar, de repente ele nem voltaria mais ali. E naquela época, todo o ensino dele foi um ensino oral. Não ficou nada escrito por ele. Não existia filmagens, gravações para depois serem ouvidas. Então, ele tinha que aproveitar todas as chances. E, nesse momento, ele aproveita para mostrar essa diferença. Existe uma parentela corporal, são aqueles que nasceram na mesma família, mas os vínculos fraternos, os vínculos de afetividade, nem sempre são tão intensos, mas existe a parentela espiritual, que a pessoa pode ter nascido na mesma família, mas já ter desenvolvido esse sentimento fraterno de amor, ou pode ser, inclusive, uma parentela espiritual. Nós nos sentimos muito mais próximos de uma outra pessoa que não faz parte da nossa parentela consanguínea do que aquele que nasceu junto conosco. Às vezes, até um irmão gêmeo pode não ser tão unido quanto aquele vizinho, aquele amigo, que nós sentimos aquele vínculo forte, aquele laço forte, que aí seria o quê? Essa parentela espiritual. Mas o ideal é que todos nós caminhemos para que chegue um momento que a parentela espiritual ela se sobressaia diante da parentela corporal, porque nós vamos, com isso, quitando todos aqueles nossos débitos do passado, porque se nascemos numa determinada família, não é por acaso, é justamente para aprendermos a nos respeitar, a parar as arestas, a aprender a conviver. Então, nós encerramos e nós vamos. A Rita disse que tinha dado aqui uma trava no Facebook. Então, não foi só da Sueli. Na realidade, Sueli, foi aqui no Facebook, porque a Rita está dizendo que havia dado tinha travado, mas que voltou. Mas o mais importante é que nós estamos aqui, faltam apenas um minutinho para as 20 horas e 30 minutos, e nós vamos lembrar, hoje é terça-feira, agora o nosso encontro é no domingo, 20 horas, o nosso estudo o nosso Evangelho no Lar, e quem desejar encaminhar algum nome para a reunião de tratamento, anotem rapidinho o WhatsApp, DDD 19 e o celular, 99 456 4473. 19 99 456 4473. A paz de Jesus continue junto a cada um de vocês.